Olá, o programa Trilha Social, o programa que fala o bem, faz o bem e divulga o bem, começa agora e convida você que faz um trabalho transformador, você que é voluntário, você que é cidadão e pratica a cidadania. Porque muitas pessoas acham que cidadania é apenas no dia da votação. Vá lá, escolhe aquele político que ele acha que vai fazer a diferença na sociedade. Depois disso, ele nem acompanha, ele nem sabe o que está acontecendo, mas quando os problemas acontecem, ele sabe reclamar. Isso não é cidadania. Cidadania é muito mais do que isso. Cidadania é você fazer parte da sociedade, você saber o que acontece na sua rua, acompanhar o político que você votou, acompanhar todas as ações que estão sendo feitas na sua, não só na sua rua, mas no seu município, no seu estado, participar de audiência pública. E se você tem uma ideia, você também participar. Leve essa ideia para uma assembleia, para uma audiência, para que você possa discutir e fazer essa transformação. Quantas pessoas, muitas vezes, pessoas se juntam num bairro que tem um problema social, eles se juntam, fazem um pedido, fazem uma audiência pública e são atendidos. É assim que a gente faz uma sociedade mais justa, mas é importante que todo mundo participe, porque da omissão, se você se omite, nada vai acontecer. Se você vê o erro, ou vê o problema acontecer e não faz nada para que isso se modifique, não vai ter modificação mesmo. Então, se você faz o mesmo caminho todo dia, você vai chegar sempre ao mesmo lugar. Vamos fazer caminhos diferentes pela cidadania. E falando em cidadania, você pode trazer o projeto social que você tem, que você faz parte, aqui para o programa. Você entra em contato conosco pelo e-mail programatrilhasocial@bol.com.br e a gente vai ter uma alegria imensa de trazer o seu trabalho para compartilhar, contagiar corações. E se você ainda não sabe o que fazer, mas quer fazer alguma coisa, quer fazer parte dessa grande corrente de cidadania, entre no programa, no Face, programa Trilha Social, e você vai ver todas as pessoas que passaram por aqui. Todas têm uma história, todas elas apontam um caminho. Você pode se inspirar numa delas e criar o seu projeto, ou então você pode segui-las e fazer parte do projeto que elas já estão trabalhando. Tem tanta gente precisando de ajuda. Às vezes até ser um bom ouvinte já é um grande voluntariado. E hoje nós estamos trazendo aqui no programa uma pessoa muito importante para a nossa sociedade, a quem eu rendo a ela e a todos que têm essa profissão a minha mais alta homenagem, o meu mais alto respeito. O programa Trilha Social se rende a todos eles, porque são os verdadeiros heróis da nossa sociedade. São professores. Sem um professor você não se forma, você não vai ter uma profissão. Os professores são as pessoas que formam a todos aqueles que estão em qualquer profissão hoje no mundo. Então, eles devem ser vistos aqui no nosso país com todo carinho. E hoje nós estamos recebendo a professora doutora Márcia Yara Costa da Silva Rega, que é do Serviço Social lá da UFAL, mas ela vai falar de algo muito importante para a gente, que são as conferências públicas dos direitos das crianças e do adolescente, que não são o futuro do nosso país, são o nosso presente. E se a gente não fizer agora no presente, talvez o futuro seja muito negro. Então, vamos fazer agora. Prazer em recebê-la aqui, doutora Márcia. Prazer é meu. Doutora Márcia, as conferências públicas já estão acontecendo. Essas conferências públicas, elas nasceram por uma necessidade. Sim. Foi uma provocação da sociedade. Como é que isso aconteceu? As conferências públicas direcionadas a crianças e adolescentes, elas estão vinculadas ao Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, que é vinculado à Secretaria dos Direitos Humanos do governo federal. Então, a partir de 1995, foi criada a primeira conferência pública nacional direcionada a crianças e adolescentes no Brasil. Essas conferências, elas visam discutir políticas públicas para crianças e adolescentes e também sensibilizar a sociedade, mobilizar a população e especialmente crianças e adolescentes enquanto os principais protagonistas em torno de questões direcionadas a seus interesses. Então, essas conferências, elas têm o objetivo de serem propositivas, no sentido de criar propostas que sejam debatidas
nas conferências nacionais em torno de criação de políticas voltadas para esse público especialmente. E o público que participa é justamente o adolescente e a criança, e vocês então direcionam todo um trabalho para que aquele adolescente, aquela criança que participa da conferência, dali possam sair diretrizes. Sim. Para que possa haver ou ser inserido uma nova diretriz para a questão do cuidado, né, que a gente deve ter, que o Estado, o governo tem que ter com os nossos jovens e crianças. As conferências municipais e as conferências, especificamente as conferências livres dos direitos da criança e do adolescente, elas acontecem antes da realização da Conferência Nacional dos Direitos da Criança. Então são por etapas. Nós temos a etapa municipal. A etapa municipal, a etapa estadual. E antes da municipal e da estadual, nós temos as conferências livres. Na realidade, são 4 etapas. As conferências livres, a conferência municipal, a conferência estadual e, posteriormente, com o resultado de todas essas, a conferência nacional, que vai acontecer em outubro de 2019. E de conferência a conferência, vocês já vão montando uma estrutura daquilo que foi discutido. Sim, em cada conferência... E vai afunilando. Cada conferência nacional, ela tem uma temática específica e objetivos específicos. Essa conferência, o tema central é proteção, diversidade e proteção integral, diversidade e enfrentamento às violências praticadas contra crianças e adolescentes. Tem como público-alvo crianças e adolescentes. Ela segue as determinações estabelecidas no Estatuto da Criança e do Adolescente e visa mobilizar a sociedade em torno do Estatuto da Criança e do Adolescente. A partir dessas conferências, a partir do tema central, são traçados eixos pré-definidos pelo CONANDA, pelo Conselho Nacional dos Direitos da Criança e Adolescente, que são seguidos pelos conselhos municipais e estaduais. E esses eixos são debatidos dentro da conferência com esse público, crianças e adolescentes. Com um público mais interessado. E você ouvindo a criança e o adolescente, vocês enquanto representando o governo e para apontar esse caminho, vocês levam para a criança a consciência e o conhecimento do ECA, né? Que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que às vezes ele nem conhece, ele nem sabe os direitos que ele tem. Então, vocês conscientizam dos direitos. Mas nessas conferências que você já fez 2 conferências aqui em Maceió. Fizemos através do Núcleo Temático da Criança e do Adolescente, lá da Faculdade de Serviço Social, junto com a nossa equipe, que integra estudantes e profissionais. Inclusive tem conselheiro tutelar participando. É importante que não é só para a criança, você faz com a criança, que é o público mais... Nós realizamos conferências voltadas para crianças e adolescentes, seguindo as determinações do CONANDA. Então, como foi mesmo a pergunta que você me fez? Nas conferências não são só as crianças que podem participar, Não. O foco são as crianças. Elas são os principais protagonistas. Eles são os protagonistas, mas qualquer pessoa pode participar. É bom que o nosso público saiba. Sim, qualquer pessoa pode realizar conferências livres. Essas conferências, elas são informais e elas podem ser solicitadas ao Conselho Municipal da Criança e do Adolescente e através de ofício. Qualquer organização, escola, pode realizar, organizações não governamentais podem realizar conferência livre, instituições, fóruns. E o ofício é enviado para onde? Para o Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente. Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente. Para o e-mail do Conselho. O e-mail, né? Qual é? O e-mail é conselho? Eu não trouxe. Você não trouxe. Mas depois a gente passa para vocês. Mas é muito importante que você busque esse conselho, você que faz parte de uma escola, uma comunidade, porque nós temos muita gente fazendo trabalho para jovens dentro das comunidades. E trabalho voluntário. E esses trabalhos voluntários são pessoas que têm assim, aquele incômodo de ver como a criança precisa de ajuda, as transformações sociais que precisam acontecer. E essas pessoas podem promover
essa audiência pública dentro da sua comunidade com os incômodos que você tem ali específicos dentro do seu bairro, do seu município, enfim, aquilo que está dentro da vontade de que vocês querem fazer o melhor para esses jovens e deixar que eles também falem, tenham voz. E é importante você dar ao jovem também, à criança e ao jovem, um lugar onde ele possa expressar suas necessidades. Não é verdade? Através das conferências, a criança tem voz e ela tem a possibilidade de fazer valer os seus direitos no sentido de discutir questões que são necessárias no seu dia a dia, questões referentes à violência, questões referentes a políticas públicas, porque nesses espaços, que na realidade as conferências municipais, especificamente as conferências livres, elas são grandes oficinas. Nessas oficinas nós trazemos a temática e nós incentivamos as crianças e os adolescentes a discutirem determinadas questões, como a questão do enfrentamento à violência, a questão da diversidade, que é muito importante, a questão do acesso a políticas públicas de forma igualitária, a questão do controle social das políticas públicas, gestão de políticas públicas. E quando existe um maior nível de conhecimento dos adolescentes, a gente também chega a discutir questões orçamentárias. Que aí já é um ponto que é muito importante, porque também sem orçamento não se consegue fazer. Sim. Uma coisa está ligada à outra. Mas existem algumas coisas que precisam apenas do capital humano. É o ser humano que está ali, o conhecimento que ele tem, que ele pode passar. Existe toda a estrutura que você precisa de ter, que tem um valor, sim, que aí realmente tem que ter uma colaboração. Então, você fez houveram duas conferências, sim, no interior. Nós fizemos, inicialmente, nós fizemos uma conferência com crianças vinculadas aos serviços de acolhimento do município de Maceió, que foi um público para dar ênfase à questão da diversidade, porque é público-alvo das conferências também crianças em medidas socioeducativas, crianças pertencentes aos serviços de acolhimento, crianças afrodescendentes, crianças portadoras de deficiência. Diversidade, de uma maneira geral, tem que dar ênfase a essas questões, porque são problemas específicos que têm que ser discutidos de forma específica e ser dado uma direção precisa no momento das discussões. E como é que eles se sentem? E como é que o jovem se sente com relação a essas situações? É muito importante, tanto nas conferências de Maceió, duas que foram realizadas, uma na ABB e outra no Benedito Bentes, como dos municípios e outros municípios do interior, como Junqueiro e Limoeiro de Anadia, as crianças elas se sentem muito felizes em participar desse momento, em poder ter voz, em poder discutir questões da sua localidade, questões do seu bairro, questões do seu município, questões que se apresentam para a sociedade, especialmente no que diz respeito à violência praticada contra crianças e adolescentes, que é uma das questões mais enfáticas, que eles se pronunciam mais em relação às violências, principalmente a violência sexual. O abuso sexual, existem muitas denúncias durante as conferências de situações vivenciadas por estes segmentos em relação a abuso sexual. Isso nos chama muito a atenção. Como também surgem questões referentes a trabalho infantil, eles se preocupam com essas questões, trabalho infantil, população em situação de rua. Bullying nas escolas também tem sido muito frequente essas discussões. O preconceito racial também chamou a atenção. Muitas crianças se colocam, porque a conferência ela é feita de 3 momentos. Então nós vamos falar desses 3 momentos já já. O programa Trilha Social vai pequeno intervalo e a gente volta já já e vamos falar desses 3 momentos da conferência. E convidamos vocês para fazer parte. O programa Trilha Social volta já e estamos esperando você. A ditadura foi uma época de violação de direitos. E muitos dos documentos que contavam os detalhes sobre os crimes cometidos foram censurados, escondidos ou destruídos.
Hoje, muitos deles estão disponíveis no site bnmdigital.mpf.mp.br. Acesse, pesquise e não deixe a história desaparecer, muito menos se repetir. O que é urgente para você? Para muita gente, a prioridade é vencer a pobreza. A LBV faz demais pelas crianças, né? Muito obrigada de cuidar dos meus netos, da educação que eles necessitam. Que nunca desiste de ajudar o LBV, que tudo vai dar certo e a gente vai vencer. Não tem quem quebre essa corrente. Quando a LBV chamar, diga sim. Tenho 22 anos e sou mãe de 4 filhos. E perdi mais 2. O primeiro eu tive com 13 anos. Foi muito difícil. Quer dizer, ainda é muito difícil criar tanto filho. Eu nem sei se a minha vida podia ter sido diferente. Nem deu tempo de saber. Se cuide. Filho não é brincadeira. Política Nacional de Planejamento Familiar. Ministério da Saúde. Brasil. Um país de todos. O programa Trilha Social, o programa que fala o bem, faz o bem, divulga o bem, volta agora desse pequeno intervalo. E nós estamos aqui com a professora Márcia Yara Costa da Silva Rego, que é assistente social e está fazendo as conferências públicas para o público infanto-juvenil, para criança e para adolescente, estabelecidos pelo ECA e é discutido com as crianças. Você falou de 3 momentos das conferências públicas para esse público. Quais são esses 3 momentos? As conferências livres, elas são organizadas em 3 momentos. Como eu falei anteriormente, é uma grande oficina. É uma grande oficina onde nós vamos discutir políticas públicas com crianças e adolescentes. Nessa oficina, a gente divide 3 momentos. No primeiro momento, acontecem os jogos educativos. Nesses jogos educativos, cooperativos, nós trazemos profissionais de educação física para desenvolvê-los. É um momento em que as crianças aprendem a trabalhar em equipe. A integração. Se integrar. É uma preparação para o segundo momento, que são as oficinas. No segundo momento, nós fazemos uma dinâmica que é a construção das cidades dos direitos da criança e do adolescente. Nesse momento, as crianças é eleito o prefeito, os secretários, são formadas as secretarias e a partir das secretarias nós criamos subgrupos, onde cada subgrupo é discutido um dos eixos, né, determinados pela Conferência Nacional. Nesses subgrupos são discutidas as várias questões, violência, promoção, defesa, responsabilização, vinculadas aos esses eixos que estão postos no Estatuto da Criança e do Adolescente, e eles discutem, refletem e ao final, eles tiram algumas proposições. E essas propostas são apresentadas no terceiro momento, que é quando nós temos o prefeito ou a prefeita eleita, o vice-prefeito ou a vice-prefeita eleita, e os seus secretários com sua equipe apresentando os resultados dos trabalhos que são, na realidade, as propostas de políticas públicas direcionadas para eles próprios. O importante disso tudo que eu vejo assim, é que nessa conferência livre, ele aprende também como é que funciona a política. Sim. Como é que você vai pedir a um prefeito, como é que você leva uma proposta. E ali eles criam essa proposta e passam pela vivência, porque aquilo que a criança e a gente, e mesmo o adulto, quando nós vivenciamos, dificilmente a gente esquece. Quando você lê,
fica na memória, mas de repente desaparece da memória porque você não teve uma emoção com aquela, você não viveu emocionalmente aquilo. E esse momento para os jovens deve estar sendo assim muito importante. Me fale agora essa sua experiência, né, nessas conferências livres. Como é que os jovens têm se comportado? O que é que mais tem preocupado? O que é que está na mente dos nossos jovens aqui em Alagoas, nessas conferências? O que você percebeu? É muito interessante como eles reagem a esse momento, como eles se envolvem com esse momento e as reflexões, né, que surgem durante o desenvolvimento das oficinas, porque eu fico acompanhando cada subgrupo. E em cada subgrupo nós temos facilitadores que são os membros do grupo de pesquisa já preparados para discutir as referidas temáticas e incentivar o debate, auxiliar nesses debates e ajudar que os adolescentes e as crianças desenvolvam reflexões em torno dessas questões. Então, o muito importante é porque eles se alegram e, ao final, eles sempre pedem que nós retornemos às escolas ou aos municípios para fazer esses momentos que eles não têm muitas possibilidades de vivenciar. São momentos únicos para essas crianças e adolescentes. Porque eles não têm voz. Normalmente a criança não tem voz na sociedade. Eles não têm os seus direitos garantidos. A gente tem que garantir esse direito. Principalmente o direito à voz, porque afinal, para que são criadas essas políticas públicas? Para crianças e adolescentes. Como criar políticas públicas para crianças e adolescentes se eu não dou ao sujeito destinatário dessa política o direito à voz? O direito a refletir sobre suas necessidades. Porque os adultos têm que pensar sozinhos quais são as necessidades das crianças se eles também têm a capacidade, apesar de serem seres em desenvolvimento, mas eles têm capacidade de refletir e de opinar e de propor ações voltadas para seus interesses. Mas a criança, ela vivencia uma realidade que às vezes o adulto não é capaz de perceber. Pois é. Mesmo tendo conhecimento de todo o estatuto, às vezes o adulto ele não alcança a necessidade daquele grupo, daquela comunidade. O que é que você percebe mais nesses jovens, nessas conferências que você fez? O que é que mais assombra? Qual a maior preocupação dos jovens? A maior preocupação dos jovens tem sido em relação a violências, às diversas formas de violação aos direitos humanos que são praticados cotidianamente, não só nos municípios, como também em nível nacional, que a gente sabe que é uma realidade nacional, essa realidade de violência. Então, uma das maiores preocupações que me chamou muito a atenção é a questão do abuso sexual. Inclusive, nas oficinas, algumas crianças até desenharam situações de violação a esses direitos e expressaram essas situações, não só verbalmente, como através dos desenhos. Você acha isso que me chamou muita atenção, essa questão, como isso acontece com frequência. Apesar dos dados, né, já demonstrarem que a violência acontece mais... O abuso sexual. Especificamente, o abuso sexual acontece no interior dos lares, né, nas famílias. A gente, quando lida diretamente com a criança, que vê a criança depor em relação a essa situação, a gente se sensibiliza mais e a gente vê o nível de agressão, de violação, de desproteção social que vive crianças e adolescentes do nosso país. E também essa criança, ela não sabe que tem uma lei que a protege, ela nem sabe buscar essa ajuda. Então, na conferência, ajuda nesse ponto também, a dar um caminho para ela poder acabar com essa situação. Sim, inclusive porque nós discutimos questões referentes ao Estatuto. E uma das preocupações iniciais é colocar os direitos fundamentais postos no Estatuto da Criança e do Adolescente e refletir com ela até que ponto esses direitos que são postulados no Estatuto, eles estão se efetivando na realidade, eles estão se materializando no dia a dia dessas crianças e desses adolescentes. Outra situação que chama muita atenção também é a violência intrafamiliar. Dentro Isso nos de casa, chamou né? muito a atenção.
E também, quando fizemos com os meninos, crianças e adolescentes dos serviços de acolhimento, nós constatamos que essas crianças, né, a maioria delas, elas vieram, né, sofreram abuso sexual, violência familiar, porque quando a gente fala de violência sexual, a gente está tratando também de outras formas de violência, porque perpassa outras formas de violência, a violência física, a violência psicológica, a violência institucional. Várias formas de violência perpassam ao abuso ou à exploração sexual. Então, temos que ver essa transversalidade. Uma criança também em situação de trabalho infantil é uma criança que também está sujeito a várias formas de violência. E ela fica sem força, ela fica sem força, porque ela não sabe como, ela é criança, ela tem que obedecer. Às vezes o próprio pai, a própria mãe coloca aquela criança para trabalhar e não deixa, fala assim, não, você não vai estudar, você vai trabalhar, porque a gente precisa trazer dinheiro para casa, né? Sim. E às vezes até por condição de extrema pobreza. Sim, e elas sofrem diversas formas de violações de direitos por essa situação. Teve uma menina que ela colocou dentro das oficinas e falou de situação de violência intrafamiliar que ela sofria, a menina chorava, inclusive a menina fez uma carta pública durante a conferência e leu a carta para os pais, pedindo aos pais que tratassem melhor as crianças, pedindo aos pais que tivesse respeito às crianças, que criança tem dignidade, criança tem direito a viver com harmonia, com amor. E isso me chamou muito a atenção, porque ela foi à frente, uma menina tímida, mas ela pediu o microfone, leu a cartinha, enquanto as outras se expressam, verbalizam, né, as suas propostas. Ela quis ler a cartinha, uma voz muito suave, baixinho, mas colocando toda a dor, todo o sofrimento que ela estava vivenciando e pedindo socorro naquele momento em que estava sendo realizada aquela conferência. E nós demos os devidos encaminhamentos junto ao Conselho Tutelar, que tomou as providências cabíveis. E é muito importante que as pessoas saibam, né? Você como adulto também, quando souber dentro da sua família de abuso, de qualquer problema que seja com relação à criança e adolescente, os passos que você tem que tomar, procurar o Conselho Tutelar, relativo ao seu bairro, e lá você vai ter todas as informações para poder ajudar e saber como conduzir, porque às vezes a própria pessoa, ela quer conduzir da forma dela e não é a melhor forma, né? Então, nós estamos chegando na reta final do nosso programa, se passa rápido, né? Eu gostaria que você falasse como as pessoas podem entrar em contato. Você pode deixar o número do telefone para que as pessoas entrem em contato. Se você quiser, qualquer pessoa, qualquer instituição pública ou alguma escola, alguma associação pode fazer a conferência? Sim, a conferência, como o próprio nome diz, ela é livre. E qualquer instituição pode tomar iniciativa, associação de moradores, grupos, grêmios escolares, fóruns, redes, organizações não governamentais, escolas, núcleos temáticos. Eles podem se colocar à disposição de realizar essas conferências. A única coisa que deverá fazer é elaborar um ofício, como eu disse no início do programa, ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, que posteriormente eu passarei o e-mail, informando da realização da conferência e da data dessa conferência, porque essa é a formalidade prescrita. Prescrita, mas para quem quer saber o e-mail, liga para esse telefone que está aí na telinha e você vai poder, então, fazer a sua conferência no seu bairro. Isso vai ajudar muito. E as nossas crianças, elas são o nosso presente, o nosso adolescente é o nosso presente. E nós temos que investir agora para que eles tenham um futuro e o nosso Brasil seja ainda melhor. Que venham os políticos mais honestos, mais formados, os professores cada vez melhores, todas as profissões com esses jovens que estão formados aí, dando voz a eles. Que é muito importante. Muito obrigado pela sua participação. O programa Trilha Social, o programa que fala o bem, faz o bem e divulga o bem, volta semana que vem e nós estamos esperando você aqui, sempre com novidades. Até lá!